A guerra é uma das práticas mais marcantes das sociedades atuais e do passado, sendo uma prática que acompanha a evolução da humanidade desde os primórdios, variando apenas no tempo, na causa e nos meios utilizados. E a Idade Média, não fugindo à regra, também foi profundamente marcada pelas práticas da guerra. Durante a Idade Média, citando Miguel Gomes Martins, a guerra destinava-se essencialmente a derrotar o inimigo, deixando-o politicamente desesperado e militarmente impotente, ou apenas ocupar castelos, cidades ou uma região. Nesse panorama, e ao contrário do que se poderia supor, raramente ocorriam confrontos diretos, que seriam as batalhas campais, já que para enfrentar o inimigo diretamente era necessário um grande contingente e uma enorme confiança na sua capacidade militar. Os exércitos preferiam antes recorrer a cavalgadas, a incursões e a assaltos noturnos, e preferiam igualmente a guerra de cerco, uma prática que está longe de ser exclusiva da Idade Média, verificando-se que já na Antiguidade eram comuns. E é sobre os cercos que esse vídeo se centrará, mais concretamente no aparato militar que eles acarretavam sobre os engenhos de aproximação e destruição. A nível prático, os cercos consistiam no bloqueio de uma determinada praça, castelo ou localidade por um exército atacante. Para obter o sucesso desejado, que é a conquista da respectiva praça, era necessário que o cerco fosse o mais apertado possível, de forma a impedir que o inimigo fosse auxiliado pelo exterior e que saísse das muralhas para pelejar ou obter apoios necessários à sua resistência. Do ponto de vista do atacante, os objetivos de um cerco prendiam-se com o controle do castelo, vilas e cidades amuralhadas. Conseguir o seu domínio significava controlar todo o território envolvente e a possibilidade de obter recursos econômicos essenciais para a manutenção da guerra e do reino. Todavia, o atacante apresentava-se quase sempre em desvantagem em relação ao defensor. Se este possuísse mantimentos e água em abundância, para além de uma boa guarnição, poderia resistir durante meses aos ataques do seu inimigo, podendo mesmo obrigá-lo a levantar cerco por cansaço ou por falta de meios necessários para vencer a supremacia das muralhas. Um dos aspectos mais relevantes da prática desse gênero de guerra era a utilização de engenhos e de técnicas de cerco, pelas duas partes em conflito. Os sitiantes, que eram os povos que estavam atacando, procuravam pressionar o inimigo e render-se ou conseguir ultrapassar as muralhas. Os sitiados, que eram os que estavam se defendendo, procuravam levar os adversários a levantar cerco. Em qualquer um dos casos, muitas vezes, esses engenhos eram utilizados não tanto pela sua eficácia militar, mas pela pressão psicológica que representavam. Os engenhos utilizados nos cercos medievais podem ser divididos em várias categorias, de acordo com seu objetivo e missão. Havia os engenhos de proteção, que facilitavam a aproximação das muralhas, dando proteção aos atacantes face às pedras, flechas, fogo e outras armas e elementos utilizados a partir das muralhas pelos defensores. Haviam também os engenhos de aproximação, por exemplo, as escadas de torres de cerco, que permitiam superar a grande altura das muralhas e entrar no adarve, caminho estreito que fica no alto dos muros de uma fortaleza, atrás do seu parapeito. E também havia os engenhos de destruição, como o trabuco e a catapulta, especializados na aplicação de força direta contra as muralhas a uma distância considerável, visando a sua destruição. Agora iremos abordar os engenhos de aproximação. Tal como a própria designação indica, serviu para permitir a aproximação dos sitiantes às muralhas e ou torres inimigas, mas a sua principal função era permitir que os soldados ultrapassassem a barreira física que uma muralha constituía, superando a sua altura e alcançando o adarve. Para serem eficazes, esses engenhos tinham de ter altura superior à das torres e muralhas. O cálculo da altura das muralhas poderia ser feito através de dois procedimentos. O primeiro consistia na utilização de um fio atado à ponta de uma flecha que seria disparada da base da muralha e que, ao subir, permitiria calcular a altura da mesma. O segundo método consistia na medição das sombras das muralhas e das suas torres, assim que o sol começasse a descer, comparando os valores obtidos com os verificados ao mesmo local e à mesma hora, com uma estaca de 3 metros de comprimento. Falemos agora sobre as torres de cerco. Massivamente utilizadas nos cercos medievais, as torres de cerco permitiam a aproximação dos sitiadores às muralhas inimigas, ao mesmo tempo em que os protegia dos ataques executados pelos sitiados. Podemos considerar, portanto,
que esse engenho de aproximação era também ao mesmo tempo um engenho de proteção e às vezes um engenho de destruição, já que possuía, na maioria dos casos, um ariete incorporado. As torres de assalto eram construídas de madeira com altura sempre superior à das muralhas, para que o patamar superior ficasse acima da linha do adarve. Jamais poderiam ser de altura inferior, pois seriam inúteis e não permitiriam que os sitiadores acedessem aos adarves inimigos, colocando, pelo contrário, seus utilizadores em situação de perigo. A largura, por sua vez, devia ser proporcional à sua altura, para que todo engenho tivesse estabilidade suficiente para se manter na vertical e aguentasse todo o peso que lhe era imposto. Internamente, as torres de assalto dividiam-se em 3 patamares distintos, ainda que se possa considerar que, em alguns casos, o número de patamares fosse superior, dependendo das necessidades do momento. Os vários pisos ou patamares eram interligados entre si por escadas de madeira. Aqui tinha umas escadas, só que a cachorro comeu. O piso dos térreos destinava-se à incorporação do arite, suspenso por cordas ou correntes, que era utilizado contra as muralhas a fim de abrir uma brecha e provocar desmoronamentos, por onde os sitiados poderiam entrar. Para que ele pudesse operar, a fase da retaguarda da torre deveria ser aberta para permitir o movimento de vai e vem do arite e a entrada dos contingentes para o interior da torre. O segundo piso, neste caso dessa torre seria o segundo e o terceiro, se destinava ao transporte de soldados, possuindo uma ponte levadiça feita de 2 vigas de madeira revestidas de vinho, que descia através de cordas e correntes assim que a torre encostasse a muralha, passando imediatamente aos seus ocupantes para o adarve. Por último, o terceiro piso, que ficava acima da linha do adarve, levava o contingente de arqueiros e besteiros, cuja missão era dar cobertura aos companheiros que transitavam da torre de assalto para o adarve, permitindo-lhes uma maior mobilidade e segurança ao eliminar os inimigos para daquele ponto superior. A torre de assalto possuía, na sua generalidade, 4 rodas que permitiam sua deslocação da estrutura em direção à muralha. Porém, mesmo com essas rodas, a sua deslocação era uma tarefa extremamente árdua, tendo em conta as dimensões das torres e seu elevado peso. Em consequência, o tempo gasto a percorrer o caminho desde o acampamento até as muralhas era elevado, requerendo que vários homens e animais as empurrassem e puxassem através de cordas, até a base da muralha. Ao assentar o acampamento, os sitiadores deviam ter em conta a necessidade de madeira, devendo estabelecer, portanto, acampamentos em locais onde essa matéria-prima fosse abundante. Todavia, se não existisse madeira no local, em proximidades, ou não houvesse madeira em quantidade suficiente para se construir as torres e os restantes dos engenhos utilizados no cerco, os sitiadores deviam tomar as providências necessárias para se abastecerem de madeira. Uma das maneiras de ultrapassar essa dificuldade era fazer deslocar na carruagem grandes quantidades de madeira, mas tal seria penoso de transportar e diminuiria ainda mais a velocidade de deslocação da carruagem. Os sitiadores podiam ainda deslocar consigo engenhos, incluindo torres, pré-fabricados e montá-los no local. De qualquer forma, se ambas opções não fossem viáveis, poderiam ainda recorrer ao desmantelamento de estruturas existentes nas redondezas ou de navios das frotas de bloqueio naval para obtenção de madeira destinada à construção de engenhos. Devido ao seu peso e dimensão, a deslocação de uma torre de assalto era uma tarefa árdua e perigosa. Mas para além do seu peso e dimensão, outros fatores podiam ser verdadeiros entraves à sua deslocação, como é o caso do terreno, sobretudo se a fortaleza sediada fosse rodeada por um fosso em toda a sua extensão. Neste caso, o fosso tinha que ser preenchido com todo tipo de materiais disponíveis, desde pedras a ramos de árvores, para permitir o avanço das torres e de outros engenhos. A dificuldade de deslocá-las era, deve-se salientar, o principal motivo para que fossem construídas nas proximidades da fortaleza cercada. Todavia, o preenchimento do fosso era uma tarefa perigosa e demorada, porque os sitiados, face ao perigo que a torre representava, procuravam evitar o máximo que essa tarefa fosse concluída com êxito. Em outros casos, optava-se pela construção de rampas artificiais para facilitar a sua deslocação e superar os obstáculos do caminho. Se a torre conseguisse ultrapassar todos os obstáculos que surgiam desde o acampamento até as muralhas, então os sitiadores estariam a um passo de alcançar a vitória. Ao chegar à muralha, baixariam rapidamente a ponte levadiça, passando os ocupantes do segundo piso o mais rápido possível para o adarve. A passagem da torre de cerco para o adarve era auxiliada pelos ocupantes do piso superior, que, como vimos, tinham a missão de eliminar os sitiados que permaneciam no adarve, facilitando a passagem dos companheiros através da ponte levadiça.
O ariete era acionado contra a muralha até o momento em que a ponte descia sobre o Adarve, e quando os homens e armas começavam a transitar para o Adarve, deixa de ser necessário, pois, no momento em que a torre conseguisse alcançar a muralha, os sitiados veriam, por sua vez, desfazer-se para se resistir, pois as forças atacantes estariam a poucos passos de conseguir dominar a fortaleza. Na maioria dos casos, ao ver que as torres se aproximavam, os sitiados preferiam render-se para evitar que os sitiadores entrassem na cidade pela força das armas, semeando ainda mais morte e desgraça para os que atrás das muralhas permaneciam. Por isso, as torres de assalto entram um dos engenhos do arsenal medieval mais temidos de sua época.